Nós estamos aqui, amados irmãos, porque nós somos presidiários. Nós cometemos infrações. E nós continuamos a piorar. Nós não acreditamos em Jesus. Nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos em nós próprios. Nós acreditamos no fator antropológico, na cultura. No fator antropológico, na cultura. Nós acreditamos na nossa alma. A nossa alma fala a nós, amados irmãos, diretamente. Ela passa o dia todo insinuando, através do mundo, das ideias, sentimentos e pensamentos. Ela fala a nós através das imagens e das formas de pensamento. Ela fala a nós através das intenções sutis dos movimentos internos que a pessoa não conhece. Chama-se a nossa alma a vaidade. Nós pensamos que a vaidade que a cultura humana define é alguma coisa externa. Não é. É a coisa interna que leva o homem a fazer a coisa externa por razões pecaminosas. E aí está a desgraça da gente. Por incrível que pareça, essa nossa escola aqui, que é tão pequena e tão pobre, tem um cabedal de conhecimento tão grande que o nosso irmão Humberto Bonavides, lá em São Paulo, ele é desses indivíduos que gosta muito de frequentar livrarias. General. Hein? General Bonavides. Irmão, ele é primo dele. Primo dele. Então ele, lá em São Paulo, ele revirou aquelas livrarias de São Paulo todinha, atrás de alguma coisa parecida com aquilo que nós ensinamos, e não encontrou. O nosso livro Autoconhecimento foi enviado em 1967, a primeira edição para São Paulo, para a editora Pensamento, e a editora Pensamento devolveu o livro sem comentário. Porque eles não entenderam a mensagem, nem podiam entender. Eu compreendi depois. E o livro Autoconhecimento, que é da minha autoria, como a pessoa que exteriorizou o conhecimento, mas eu sei que isso aí não é de mim, não vem de mim, vem de Deus. O livro Autoconhecimento, ninguém pode modificar um X daquele livro, e nem desse gráfico. E essa pequena escola é que tem o grande conhecimento que até hoje eu não vi nenhuma outra escola no mundo com esse conhecimento. Só os cristãos primitivos é que têm o conhecimento que nós temos, sem a didática que nós temos. Então, a nossa visão, a nossa escola foi muito abençoada. E foi muito abençoada porque eu acreditei em Jesus Cristo quando eu ainda era pesquisador. Quando eu ainda não tinha conhecimento, eu acreditei nele. E hoje, Jesus Cristo e eu somos um só. Não tem separação entre mim e ele. Entendeu? Não é uma questão física,
Não é uma questão química, é uma questão espiritual. Nós nos amamos ardentemente. E por isso eu tenho essa força toda e transmito para vocês. Porque eu sei onde as andorinhas dormem. Não há possibilidade de vocês saírem deste inferno se vocês não lutarem contra a natureza da qual vocês estão revestidos. O que não presta em nós é a nossa natureza, a natureza da nossa personalidade. O pecado original é o pecado que ocorre com o indivíduo quando ele nasce aqui. Ele já se revestiu do pecado original. Aquele que não conhecia o pecado, isso é Jesus, se fez pecado por amor de nós. Ele se revestiu dessa natureza, meus irmãos. Vocês entenderam isso aí? Aquele que não conhecia pecado, se fez pecado por amor de nós. Isso é Jesus. Isso é amor. Vi aqui aos infernos, desceu aos infernos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Nós somos os mortos. Ele de novo. Ele dizendo: e aquele que não crê em mim será lançado às trevas exteriores. Isto é, o mundo interno fica bloqueado. Não existe para o pecador. O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos que buscar o reino de Deus. É o reino das ideias. Ideias vivas e não ideias mortas. Dogma vivo e não dogma morto. O dogma vivo, que é uma verdade indiscutível, divina, como sacramento, opera dentro do indivíduo e modifica a natureza dele. Eu curo as pessoas porque eu conheço a doença. Mas eu curo a pessoa que me obedece. Eu não posso curar uma pessoa que não quer tomar o remédio amargo da renúncia. Eu não posso curar uma pessoa que não quer submeter a sua vontade à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso obrigar ninguém a se curar. A pessoa é que tem que sentir a necessidade de se curar. E para ele sentir essa necessidade, ele tem que acreditar que ele é um mortal e que ele está dia a dia no corredor da morte e que a morte está esperando ele em qualquer esquina, em qualquer lugar. E ele tem que aproveitar o tempo dele para ele poder sair disto. Sem conhecimento não há salvação. Disse o Senhor. A salvação é esta, disse o Senhor, que conheçais a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo enviado. Se a pessoa não conheceu o Senhor e não conheceu o Salvador, este está perdido. Mas como é que eu vou conhecer a Deus? Quando Deus confiar em você, Ele se mostra. Como é que Deus pode confiar num pecador impenitente? Como é que Deus pode dar a este pecador impenitente os dons espirituais, se ele sem poder nenhum, espiritualmente falando,
faz um estrago desgraçado neste planeta e no além, quanto mais se ele tivesse poder, o poder que eu tenho, por exemplo. O estrago seria terrível. Então, quando a pessoa se volta contra a lei de Deus, a primeira coisa que ele faz pode ser o homem mais santo do mundo. Ele imediatamente tira dos poderes dele. E ele se torna um mago negro. E todo o conhecimento espiritual que o indivíduo tinha desaparece. E aí ele passa, por causa do orgulho, passa a ensinar a letra morta. Portanto, insetando pela magia negra e não pela magia gnóstica, que é a magia do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, amados irmãos, quer nos modificar, porque o nosso problema é apenas este. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter o gráfico aí, porque é mais fácil, o esquema de assimilação é mais fácil. O nosso problema é apenas este aqui. É a nossa alma. Aqui está o nosso pecado. Esta criatura que nós criamos, nós somos este indivíduo aqui. Isso aqui é a nossa alma, isso aqui é o nosso corpo, isso aqui são os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais. Eles se manifestam como fator antropológico desta maneira. Qualquer que seja a manifestação interpessoal, as relações humanas, são feitas necessariamente desta forma, se o indivíduo é inconsciente. Se o indivíduo é consciente, tem conhecimento da vida interior, ele se comunica com os outros desta forma, pela compreensão e pelo perdão. E não, logicamente, desta maneira, e esta maneira é adotada por causa da hostilidade e por causa da falsidade da personalidade. Portanto, esta alma não consta do plano de Deus, essa personalidade. E ela é quem domina o indivíduo e leva o indivíduo, logicamente, a agredir os outros, se justificar e condenar as pessoas, ao invés de confessar humildemente os seus pecados. E por isso Deus castiga a gente. Castiga, e o castigo de Deus, quando o pecado é mortal, é a depressão profunda e a loucura.